Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos estudar conceitos de matemática que usamos com bastante frequência sobre múltiplos, submúltiplos, conversões de medidas e operações envolvendo esses aspectos. Para começar, eu apresento aqui para vocês em uma tabela os principais múltiplos e submúltiplos. Então, nós temos na primeira coluna a potência de base 10, na segunda coluna nós temos o nome e na terceira coluna o símbolo. Observem que quando o expoente da base 10 é um número negativo, nós chamamos de submúltiplo. Quando o expoente da base 10 é um número positivo, nós chamamos de múltiplo. Então, vamos ver. Eu vou começar aqui a análise pelos submúltiplos. Então, nós temos aqui ó, o 10 elevado a menos 1, o nome dele é desce e o símbolo é D. 10 elevado a menos 2, o nome é centi e o símbolo é C. 10 elevado a menos 3 é o mili e o símbolo é M. 10 elevado a menos 6 é micro e o símbolo é Mi. 10 elevado a menos 9 é o nano e o símbolo é eta. 10 elevado a menos 12 é pico e o símbolo é P. Agora vamos ver os múltiplos. Nós temos 10 elevado a 1, chamado de deca, e o símbolo é DA. 10 elevado a 2 é o hecto e o símbolo é H. 10 elevado a 3 é o quilo, símbolo K. 10 elevado a 6 é o mega, o símbolo é M maiúsculo. 10 elevado à nona é giga e o símbolo é G maiúsculo. E 10 elevado a 12 é o tera, cujo símbolo é T maiúsculo. Então, percebam que todos os símbolos, eles são representados com letras minúsculas, exceto o mega, o giga e o tera, que têm os símbolos representados com letras maiúsculas. Aqui vamos analisar alguns exemplos de significado desses símbolos para vocês entenderem melhor. Então, eu deixei no canto direito da tela a tabela dos múltiplos e submúltiplos que nós acabamos de comentar. Eu deixei aqui as potências de base 10 e na outra coluna os símbolos. Vamos interpretar o que significa, então, algumas informações. Vejam, se nós estamos pensando em 25,37 centímetros, quanto que isso representa em metro? Basta você lembrar que o C minúsculo, o centi, ele representa 10 a menos 2. Então, o que você pode fazer para representar essa quantidade? Você deixa 25,37, que é o número, permanece aqui, e aí no lugar do C, que é o centi, você coloca vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, essa é a quantidade que nós temos em metro. Agora, se você quiser representar um número sem estar escrito em função de uma multiplicação por potência de base 10, nós podemos, então, andar com a vírgula duas casas para a esquerda para representar essa quantidade. Então, nós temos 0,2537 metros. Como o expoente aqui era menos 2, nós tiramos essa vírgula que estava aqui, andamos com ela duas casas para a esquerda e aí temos a quantidade, 0,2537 metros. Vamos ver outro exemplo. Olha só, 60,84 quilograma. O que é 60,84 quilograma? Vamos olhar aqui na tabela? Olha só, o K, o quilo, representa 10 elevado à terceira, é um múltiplo. Então, nós podemos escrever dessa maneira. Colocamos aqui a quantidade, 60,84, e aí colocamos multiplicado, no lugar do K, que é o quilo, colocamos o significado, né, desse múltiplo, vezes 10 à terceira. Então, agora, se nós quisermos representar essa quantidade em gramas, podemos, como estamos fazendo uma multiplicação por 10 elevado à terceira, é uma multiplicação por 1000. Então, podemos pegar essa vírgula que está aqui e andar com ela
3 casas para a direita. Então, nós temos 60.840 gramas. 55,48 decilitros. Vamos ver? O D minúsculo, que representa a quantidade de desse, né, o submúltiplo desse, representa 10 elevado a menos 1, conforme vocês estão vendo aqui na tabela. Então, nós podemos escrever que essa quantidade é 55,48, no lugar do D, nós colocamos vezes 10 elevado a menos 1. Então, agora, como o expoente é um negativo, andamos com a vírgula uma casa para a esquerda, e aí nós temos 5,548 litros. Um outro exemplo, 22,13 decâmetro. Esse símbolo, DA, representa o múltiplo deca. Então, nós temos aqui DA, que o significado dele é 10 elevado a 1. Então, colocamos lá 22,13. No lugar do DA, podemos colocar vezes 10 elevado a 1. Agora, estamos multiplicando, né, esse número por 10. Podemos andar a vírgula uma casa para a direita. E aí, nós temos a quantidade 221,3 metros. 3,6 micrograma. Vamos lá, quem que é o micro? O micro, ele é um submúltiplo e representa 10 elevado a menos 6. Então, podemos escrever a quantidade como sendo 3,6 vezes, no lugar de micro, colocamos 10 elevado a menos 6 gramas. Por fim, temos 4,2 gigahertz. Hertz é uma unidade de frequência. Então, 4,2 GHz representa quantos hertz? O giga, ele é um múltiplo e ele representa a quantidade de 10 elevado à nona. Então, podemos escrever que isso é igual a 4,2 vezes 10 elevado à nona hertz. E se nós precisarmos fazer a conversão de unidades? Eu deixei aí na tela para vocês uma sequência de unidades que são mais usuais no dia a dia e nós podemos usar essa sequência para fazer a conversão de uma maneira mais rápida. Então, vejam, aqui no caso, nós estamos falando sobre unidades de comprimento. No centro, nós temos o metro. Então, qual que é a sequência? Nós temos o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se nós não estivermos trabalhando com unidades de comprimento, podemos facilmente fazer a adaptação dessa sequência para outros tipos de unidade, por exemplo, para a unidade de massa. Então, nós temos quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Nós também podemos escrever em função de unidades de volume, né, em termos de litro. Então, olha só, mais uma vez, quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Uma primeira lembrança que eu trago aqui para vocês é a correspondência entre decímetro cúbico e litro. Nós sabemos que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Vamos relembrar como fazer conversões usando, então, essa sequência de unidades. Nesse exemplo, nós queremos transformar, escrever 4,2298 hectômetros em decímetros. Quando nós vamos usar, gente, esse procedimento aqui para fazer a conversão, eu recomendo que vocês sempre pensem, primeiramente, se vocês vão precisar escrever essa quantidade multiplicada ou dividida por uma determinada potência de base 10. Como que você sabe se você vai multiplicar ou se você vai dividir? Você tem que olhar qual que é a unidade que você quer fazer a conversão. Então, por exemplo, nesse caso, nós temos, né, uma unidade, uma quantidade escrita em hectômetro e queremos passar para decímetro, ou seja, nós estamos aqui fazendo uma conversão
cujo sentido é para a direita. Se nós fazemos uma conversão cujo sentido aqui na sequência é para a direita, nós vamos sempre multiplicar, conforme está mostrado aqui nessa setinha aqui em cima. Se nós fazemos a conversão com o sentido para a direita, nós vamos multiplicar o número por uma potência de base 10. Se nós estamos fazendo uma conversão com o sentido para a esquerda, nós vamos pegar o número e dividi-lo por uma potência de base 10. Então, nesse caso, como a gente está passando de hectômetro para decímetro, nós vamos multiplicar por uma potência de base 10. Agora, qual que vai ser o expoente dessa potência de base 10, que nós vamos multiplicar o número? Nós pegamos e fazemos a contagem das casas que existem entre essas grandezas que nós estamos fazendo a conversão. Então, nós estamos convertendo de hectômetro para decímetro. Vamos lá na sequência e vamos ver quantas casas existem entre o hectômetro e o decímetro. Então, notem, nós estamos aqui em hectômetro e nós queremos andar até chegar em decímetro. Então, olha, vai ser 1, 2, 3. Nós andamos 3 casas até chegar no decímetro. Então, nós vamos multiplicar esse número aqui por uma potência de base 10 e expoente 3, porque nós andamos 3 casas. Então, vai ficar, ó, 4,2298 vezes 10 elevado à terceira, decímetro. Agora, como nós estamos fazendo a multiplicação por 10 à terceira, podemos pegar essa vírgula que está aqui e andar com ela 3 casas para a direita. Então, o número fica 4.229,8 decímetro. Nesse próximo exemplo, nós temos 2.841,35 milímetros e queremos converter isso para quilômetros. Como que fazemos? O primeiro raciocínio é: temos que multiplicar por uma potência de base 10 ou temos que dividir? Basta olhar aqui o nosso sentido. Nós estamos em milímetro e queremos passar para quilômetro. Como nós vamos avançar aqui para a esquerda, nós precisamos de dividir. Então, vamos dividir esse número aqui por uma potência de base 10. Agora, qual que é o expoente dessa potência de base 10? Aí nós temos que olhar a quantidade de casas, né, que nós precisamos passar para sair do milímetro e chegar no quilômetro. Então, vamos lá, ó, nós estamos aqui no milímetro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas até chegar no quilômetro. Então, nós vamos ter que dividir o número por 10 elevado a 6. Então, olha só, vai ficar 2.841,35 dividido por 10 elevado a 6 quilômetros. Se matematicamente nós quisermos mexer nessa conta, né, para tornar o número aí escrito de uma forma mais simpática, a gente pode pensar que no numerador podemos multiplicar esse número por 10 elevado a 0. Por quê? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. E quando você multiplica por 1, você não altera a conta. Então, agora, a gente faz. Aqui embaixo, eu sei que multiplicando 10 elevado a 6, eu também posso colocar 1. 1 vezes 10 elevado a 6. Então, eu divido 2.841,35 dividido por 1, vai dar 2.841,35. Agora, eu faço a divisão de potência de base 10. Conservo a base e subtraio os expoentes. 0 menos 6 dá menos 6. Então, esse daqui é o número que nós temos escrito em quilômetro. Caso nós queiramos escrever ele aí sem a potência de base 10, basta nós pegarmos essa vírgula aqui e andar com ela 6 casas para a esquerda, já que aqui nós estamos multiplicando por 10 elevado a menos 6. Então, pegando essa vírgula e andando 6 casas para a esquerda, nós vamos ter o número 0,00284135 quilômetro. Vamos falar sobre um exemplo que envolve unidades de área. Então, nós queremos saber quantos centímetros quadrados são 3,15 metros quadrados.
A minha sugestão para fazer esse tipo de conversão é o seguinte: primeiramente, tente pensar sem o quadrado. 1 metro, nós sabemos que tem 100 centímetros, não é isso? Então, eu vou escrever que 1 metro tem 100 centímetros, que é 1 vezes 10 ao quadrado centímetros. Caso você não lembre que 1 metro tem 100 centímetros, basta olhar aqui na nossa sequência. Nós temos metros, queremos obter em centímetro, então estamos andando com sentido para a direita, então vamos multiplicar o 1 metro por 10 elevado a alguma coisa. Quanto que é o expoente que nós vamos multiplicar? Aí basta ver a quantidade de casas que nós estamos andando. Nós estamos aqui, ó, saindo do metro e indo em direção ao centímetro. Então, nós andamos 2 casas. Então, por isso que 1 metro é 1 vezes 10 elevado ao quadrado centímetros. Bom, mas então isso é uma informação que nós já conhecemos, 1 metro, 100 centímetros. Quando vamos pensar em unidades de área, nós podemos elevar essas duas quantidades aqui ao quadrado. Então, eu vou pegar 1 metro e elevar ao quadrado, e vou pegar toda essa quantidade aqui também de centímetro e elevar ao quadrado. Vamos fazer essa conta de potenciação? Então, 1 ao quadrado é 1 mesmo, metro ao quadrado é metro quadrado. Então, nós temos que 1 metro quadrado, isso vai ser quantos centímetros quadrados? Vamos elevar aqui ao quadrado, ó. 1 ao quadrado é 1. 10 ao quadrado elevado ao quadrado, nós sabemos que é 10 à quarta. Então, fica 1 vezes 10 à quarta, centímetro elevado ao quadrado, centímetro quadrado. Então, acabamos de descobrir que 1 metro quadrado equivale a 1 vezes 10 elevado à quarta centímetro quadrado. Agora, eu posso escrever 3,15 metros quadrados. Vou escrever aqui, 3,15 equivale a quantos centímetros quadrados? Eu posso colocar x. E podemos resolver, então, essa conversão por meio da análise dessa regrinha de 3 simples. Multiplicando em cruz, o que nós vamos ter? X vezes 1, que é o próprio x, vai ser igual a 3,15 vezes 1 vezes 10 à quarta. Então, aí está. Nós temos que 3,15 metros quadrados, na verdade, é igual a 3,15 vezes 10 elevado à quarta centímetros quadrados. Nesse exemplo, nós temos que calcular a área em metros quadrados de um retângulo de lado 290 milímetros por 550 milímetros. Então, como nós podemos pensar para resolver esse problema? Na verdade, existem caminhos diferentes possíveis. Eu vou mostrar para vocês duas possibilidades. Então, vejam, aqui na opção 1, nós vamos pegar 290 milímetros, passar para metro. Vamos pegar o 550 milímetros, passar para metro e depois multiplicar os dois lados para poder obter a área em metros quadrados. Então, olha só, quanto que 290 milímetros é em metros? Nós sabemos que esse submúltiplo mili indica 10 elevado a menos 3. Então, nós podemos escrever que isso é 290 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, tá aqui. Como eu estou multiplicando por 10 elevado a menos 3, nós podemos, então, pegar a vírgula e andar com ela 3 casas para a esquerda. Onde que está a vírgula nesse número? Nesse número, a vírgula estaria aqui. Então, eu pego ela daqui, tiro ela daqui e ando com ela 3 casas para a esquerda. Então, ela chegaria aqui. Olha só, o número fica 0,290 metros. Vamos fazer um procedimento parecido para passar 550 milímetros para metros. Mesmo raciocínio. Vamos pegar o 550, multiplicar por 10 a menos 3, que é o significado do mili. Aí está. Mais uma vez, nós podemos, então, escrever 550 vezes 10 a menos 3 como 0,550 metros. Tiramos a vírgula que estava aqui, depois do zero,
e andamos com ela, então, 3 casas para a esquerda. Então, ficou 0,550 metros. Agora que nós temos os dois lados em metros, podemos, então, multiplicar ambos. 0,290 vezes 0,550, essa área dá 0,1595 metros quadrados. Então, está respondida a pergunta. Agora, eu vou mostrar, então, uma segunda possibilidade de resolver. Qual que é a opção 2? Bom, na opção 2, gente, eu vou fazer direto aqui lado vezes lado. Eu vou pegar o 290 e multiplicar pelo 550, e aí, como eu estou multiplicando duas unidades que estão em milímetros, é claro que quando eu fizer essa conta aqui, eu vou obter a área em milímetros quadrados. Então, eu obtive 159.500 milímetros quadrados. Qual que é, então, o intuito agora? Agora, nós temos que pegar essa quantidade aqui, que está escrita em milímetros quadrados, e passar ela para metros quadrados, porque o exercício perguntou em metros quadrados. Vamos fazer esse procedimento? Olha só, 1 metro, ele tem quantos milímetros? Nós sabemos que 1 metro tem 1.000 milímetros, 10 elevado a 3. Então, se você esqueceu, mesmo procedimento de antes. Basta a gente observar que, para sair aqui da casa do metro e chegar na casa do milímetro, a gente anda para a direita, então a gente multiplica por 10 elevado a 1, 2, 3. Então, nós temos que 1 metro é 1 vezes 10 elevado a 3 milímetros, ou seja, 1.000 milímetros. Como 1 metro tem 1.000 milímetros, nós podemos agora elevar ambos os lados ao quadrado para poder fazer a análise de conversão de unidades de área. Então, vamos fazer essas contas. Quando nós pegamos 1 metro e elevamos ao quadrado, nós temos que 1 ao quadrado é 1, metro ao quadrado é metro quadrado. Então, 1 metro quadrado equivale a... Vamos fazer aqui as contas? Olha só, 1 ao quadrado é 1, 10 a terceira ao quadrado é 10 a sexta. E milímetro ao quadrado é milímetro quadrado. Então, a gente acabou de descobrir que 1 metro quadrado equivale a 1 vezes 10 a sexta milímetro quadrado. Nós temos essa quantidade aqui de milímetros quadrados, então, eu estou querendo saber quanto que é a área em metros quadrados, equivalente a 159.500 milímetros quadrados. Então, agora nós montamos a regrinha de 3 para nós resolvermos essa operação de conversão. Então, mais uma vez, eu multiplico em cruz. O que eu tenho? Ó, eu tenho que a área, A, que eu estou chamando aqui, vezes 1 vezes 10 elevado à sexta, é igual a 1 vezes 159.500. Agora, para isolar a área A, nós pegamos e passamos 1 vezes 10 à sexta para o outro lado, dividindo. Podemos fazer novamente aquele procedimento que conversamos anteriormente. Eu posso pegar esse número aqui, que está no numerador, e multiplicar ele por uma potência de 10 com expoente zero. Porque qualquer número elevado a zero dá 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Então, agora eu penso, ó, 159.500 dividido por 1 é 159.500. Divisão de potência da mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, ficou 0 menos 6, ficou então aqui vezes 10 elevado a menos 6. Aqui, então, eu posso tirar a minha vírgula, que estava aqui no final do número, e eu posso andar com ela para a esquerda 6 casas. Quando eu ando com ela para a esquerda 6 casas, a vírgula vem para cá. Então, eu vou ter 0,1595 metros quadrados. Estão vendo, então, que nós chegamos no mesmo resultado a partir de procedimentos diferentes? Cada um pode fazer do jeito que achar melhor, mais fácil. Esse procedimento pode ser usado também para conversão de unidades de volume. Então, olha, nós temos 52,8 milímetros cúbicos e queremos ver quanto isso vale em decâmetros cúbicos. Vamos primeiro pensar
a relação que existe entre milímetro e decâmetro sem pensar em termos cúbicos. Então, 1 milímetro equivale a quantos decâmetros? Como que nós podemos fazer isso? Olha, então eu estou aqui na casa do milímetro e eu quero andar em direção à casa do decâmetro. Como nós estamos indo em direção para a esquerda, nós temos que dividir. Nós vamos dividir por quanto? Nós vamos, então, pegar aqui, sair da casa do milímetro, vamos andar 1, 2, 3, 4 casas até chegar no decâmetro. Então, nós vamos ter que dividir o 1 por 10 elevado a 4, já que nós estamos andando 4 casas. Dividir 1 por 10 elevado a 4 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 4. Então, nós acabamos de descobrir que 1 milímetro equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 4 decâmetros. Bom, agora, como nós vamos fazer a análise de unidade de volume, vamos elevar ambos os lados aqui dessa relação ao cubo. Então, ó, nós vamos elevar ao cubo ambos os lados e vamos fazer as contas. 1 elevado ao cubo é 1. Milímetro elevado ao cubo é milímetro cúbico. Então, nós temos que 1 milímetro cúbico vai ser o quê? Vamos fazer a conta aqui, ó. 1 elevado ao cubo é 1. 10 elevado a menos 4 elevado ao cubo vai ser 10 elevado a menos 12 decâmetro cúbico. Então, agora sim, nós temos a relação entre milímetro cúbico e decâmetro cúbico. Depois que nós obtemos essa relação aqui, basta então fazer a regrinha de 3. Nós queremos saber 52,8 milímetros, tá aqui, quanto isso vai ser em termos de decâmetros, né? Decâmetros cúbicos, no caso. Então, 52,8 milímetros cúbicos vai equivaler a x decâmetros cúbicos. Então, fazendo aqui a multiplicação em cruz, x vezes 1 é x, vai ser igual a 52,8 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 12. Então, acabamos de descobrir que essa quantidade é 52,8 vezes 10 elevado a menos 12, ou se você quiser escrever em termos de notação científica, nós podemos aqui pegar a vírgula, andar com ela uma casa para a esquerda. Se nós andamos com a vírgula uma casa para a esquerda, nós aumentamos aqui o expoente em uma unidade. Então, ficou 5,82 vezes 10 elevado a menos 11 decâmetro cúbico. Agora, vamos fazer alguns exemplos de operações com números que envolvem múltiplos e submúltiplos. Então, para começar, vamos pensar no procedimento ligado às operações de adição e subtração. Então, coloquei o primeiro exemplo aí com uma adição de 4,23 nano mais 0,012 micro. Nós estamos considerando que estamos somando correntes elétricas, por isso que eu deixei aqui a unidade de ampere. Bom, então, para somar, nós precisamos lembrar o que significa o nano e o que significa o micro. O nano é 10 elevado a menos 9 e o micro é 10 elevado a menos 6. Então, nós podemos reescrever esse número dessa maneira: 4,23 vezes 10 elevado a menos 9, que é o nano, mais 0,012 vezes 10 elevado a menos 6, que é o micro. Bom, e agora, para poder fazer essa soma, nós precisamos escrever os dois números em termos de uma mesma potência de base 10. Então, ou eu escrevo os dois números em termos de potência de 10 elevado a menos 9, ou de 10 elevado a menos 6, tanto faz. Eu vou escolher representar os dois números em termos de uma potência de 10 elevado a menos 9. Então, olha só como que vai ficar. Aqui, o 4,23 vezes 10 a menos 9, evidentemente, não sofreu nenhuma alteração. E agora, esse número que estava escrito em 10 elevado a menos 6, eu escrevo ele aqui embaixo em uma potência de expoente menos 9. Então, como que é esse processo? Bom, aqui no expoente, nós fizemos a redução dele de menos 6
para menos 9, ou seja, reduzimos o expoente em 3 unidades. Se nós reduzimos o expoente em 3 unidades, precisamos aumentar o número, andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, olha só, eu vou pegar aqui a vírgula, que está aqui, né, 0,012. Essa vírgula, inicialmente, ela está nesse ponto. Eu vou tirar ela daqui e vou andar 1, 2, 3 casas para a direita. Então, aqui o número embaixo escrito ficou 12. 12 vezes, como a gente aumentou 3 casas aqui para a direita no número, nós temos que reduzir o expoente 3 unidades. Por isso que o expoente, que era menos 6, virou menos 9. Agora, o que nós podemos fazer nessa soma? Podemos colocar o 10 elevado a menos 9 em evidência. Então, olha, coloquei o 10 a menos 9 em evidência, aí dentro do parênteses eu posso escrever 4,23 mais 12. Agora sim, eu posso somar os números que estão dentro do parênteses, então vai ficar 10 a menos 9 vezes 16,23. E assim, nós quase terminamos a operação. Eu vou inverter de posição para ficar mais próximo do que nós estamos acostumados. Olha só, 16,23 vezes 10 elevado a menos 9 é o nosso resultado. Nós podemos lembrar que 10 a menos 9 é nano. Então, se nós quisermos dar a resposta dessa maneira, ó, 16,23 nanoampere está correto. Eu mostrei aí o exemplo com uma operação de soma, mas é o mesmo procedimento se nós fizermos uma operação de subtração. A única diferença é que ao invés de ser aqui uma soma dentro do parênteses, nós fazemos subtração, mas o processo e o raciocínio é o mesmo. Agora, vamos relembrar um exemplo de multiplicação e divisão. Então, eu coloquei aqui que temos 5,41 mili vezes 9,22 megalitros. Então, são unidades aí de volume. Cuidado, porque o M minúsculo representa mili e o M maiúsculo representa mega. Quem que é o mili? O mili é 5,41 vezes 10 a menos 3. E o mega? De mega, nós vamos ter 9,22 vezes 10 elevado à sexta. Bom, como que é o processo de multiplicação? É bem simples. Nós podemos multiplicar 5,41 vezes o 9,22. Nós vamos obter, então, a partir dessa multiplicação, 49,8802. E a multiplicação segue a regrinha. Multiplicação de potência da mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, quando nós somamos aqui menos 3 mais 6, o resultado é 3 positivo. Então, eu deixei aqui representado para vocês a soma dos expoentes. Somando os expoentes, nós vamos ter 3 positivo. Então, o resultado deu 49,8802 vezes 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira, nós sabemos que é o quilo. Então, podemos escrever que é 49,8802 quilolitros. Agora, um exemplo de divisão. Nós temos 28,76 pico dividido por 2,14 mililitros. Então, vamos pensar em como escrever esses números. Pico é 10 elevado a menos 12. Então, eu coloquei aqui, ó, 28,76 pico vezes 10 a menos 12, dividido por 2,14 mili, 2,14 vezes 10 elevado a menos 3. Como que podemos fazer o procedimento da divisão? Basta dividir o 28,76 por 2,14, dá 13,4393. E agora, o procedimento de divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes, com cuidado para não errar sinal. Então, olha, conservei a base 10 e subtraí os expoentes. Então, fica menos 12 menos 3. Então, fazendo essa conta, nós sabemos que vai ficar menos 12 mais 3,
que resulta o expoente menos 9. Se nós quisermos, então, podemos, na resposta final, ao invés de colocar 10 elevado a menos 9, podemos colocar o nano. Então, ficou 13,4393 nanolitros. Vamos fazer um exemplo também sobre potenciação e radiação. Para começar, eu coloquei essa conta de potenciação. Nós temos 3,75 mega elevado ao quadrado, e isso representa uma unidade de massa, representada aí em grama. Bom, 1 mega nós sabemos que representa 10 elevado à sexta. Então, nós temos que isso equivale a 3,75 vezes 10 elevado à sexta ao quadrado. Vamos fazer a conta, então. Como dentro do parênteses nós temos uma multiplicação, usando as propriedades matemáticas básicas da potenciação, podemos escrever 3,75 ao quadrado vezes 10 elevado à sexta ao quadrado. Fazendo, então, a primeira parte da conta, 3,75 ao quadrado resulta 14,0625. E agora, essa parte? Nós sabemos que, para resolver essa parte, nós temos uma potência de base 10 e expoente nós podemos obter a partir da multiplicação aqui de 6 vezes 2. Então, vai ficar vezes 10 elevado a 12. Agora, para dar a resposta final, nós podemos lembrar que 10 elevado a 12 é tera. Então, podemos escrever que o resultado dessa conta é 14,0625 teragramas. Um exemplo agora de radiciação, nós temos raiz quadrada de 14,55 micro. E essa também é uma conta que representa uma unidade de massa aí, né, em grama. Bom, então, o micro é 10 elevado a menos 6. Então, nós temos 14,55 vezes 10 elevado a menos 6. Isso tudo, né, está aí dentro do radical. Como nós vamos fazer a radiciação? Como temos uma multiplicação dentro do parênteses, usando as propriedades matemáticas da radiciação, podemos escrever raiz de 14,55 vezes a raiz de 10 elevado a menos 6. Fazendo a primeira parte da conta, gente, a raiz de 14,55 é 3,8144. E agora, a raiz quadrada de 10 elevado a menos 6 vai ser o quê? Raiz quadrada de 10 elevado a menos 6 é matematicamente igual a 10 a menos 6 elevado a 1 meio, certo? Então, podemos aqui aplicar a propriedade de multiplicar o menos 6 por 1 meio e nós vamos obter um expoente menos 3. Então, ficou 3,8144 vezes 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 significa mili. Então, podemos escrever a resposta final como sendo 3,8144 miligrama. Bom, pessoal, então eram esses os conceitos básicos de matemática que eu gostaria de relembrar com vocês hoje, que vai ser útil na nossa disciplina. Eu espero que vocês tenham compreendido, façam os exercícios para treinar e tirem as dúvidas comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!